interior de Alfredo Brenner para uma matéria um pouco inusitada. Mostrar um cemitério muito antigo que as pessoas acabaram nos passando a informação de que haveria aqui no interior de Alfredo Brenner. Algumas pessoas falam que se tratava de um cemitério indígena, outras que seria um cemitério tão antigo quanto essas terras. A gente veio aqui, conversamos com alguns moradores locais que nos informaram que é um cemitério de pessoas que já moravam aqui nessa região. Vamos até lá conferir, né, como está esse lugar. Cobras armado aqui com um facão. Vamos seguindo até lá em cima. E seguimos aqui um local bastante escondido. Eu fico imaginando como que eles conseguiam trazer as pessoas até aqui em cima quando iam fazer o sepultamento. A gente está num lugar muito alto. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ter uma noção, mas é um lugar bem íngreme. Completamente sem fôlego aqui. Aqui atrás de mim a Cláudia, que é a nossa anfitriã, mostrando, nos levando. É difícil até falar, porque se der uma olhada aqui para baixo, vai ver que a gente está num lugar muito íngreme. E eu fico pensando como que eles traziam as pessoas até aqui em cima para sepultar. Agora, para a Thaisa dar uma olhada aqui, a mata é completamente fechada e nós vamos no estilo antigo, abrindo uma picada aqui com um facão. Aqui, né, completamente fechada a mata, e nós vamos seguindo aqui. Estamos aqui no meio do mato, Indiana Cooper, abrindo uma picada aqui, e estamos em busca do tal cemitério escondido, que todo mundo fala. É um lugar de difícil acesso, a mata bem fechada, e a gente segue aqui tentando encontrar esse local. Pessoal, depois de algum tempo procurando, então encontramos o cemitério aqui ao meu lado. É possível ver que ele é um cemitério realmente muito antigo. Ele é cercado por uma cerca feita de pedras, né? Uma mureta feita de pedras. E os túmulos realmente são muito, mas muito antigos. A gente vai ali para dentro agora, dar uma olhadinha e conferir um pouco desse cemitério, que com certeza deve ter muito mais de 100 anos pelo estado que a gente consegue ver, e ver se a gente consegue ler algum nome em algum túmulo. Esse é o portão do cemitério? Acho que é, né? Pela entrada. Aqui então, a entrada do cemitério. Túmulos extremamente antigos. Esse aqui da minha frente, a pessoa nasceu, se chama José Ribeiro dos Santos. Nasceu no dia 14 de julho de 1852 e morreu no dia 4 de janeiro de 1922. Saudades eternas, diz aqui embaixo. Esse aqui já não dá pra ver tanto, mas a pessoa morreu em 1937. Muito bem, pessoal, e nós estamos aqui então
como é possível ver, o túmulo do José, realmente um túmulo bem antigo. E aqui, ao meu lado esquerdo, túmulo da Ana Virgínia. E a gente está aqui conhecendo um pouco dessa área, como dá para ver aqui pelo chão, as covas são bem rasas, né? Pelo período que esse cemitério está abandonado, né? Então o próprio solo começa a ceder e acaba se desmanchando, né? A gente vê aqui, eu até tentei dar uma limpadinha no mato aqui para ser possível filmar, inclusive até mostrar aqui, ó, por que eu limpei, né? Não querendo bagunçar aqui o cemitério, mas tem muito arame jogado pelo chão, como dá para ver aqui, né? Então acaba sendo até um pouco perigoso. Isso aqui é uma armadilha, dá para ver, né? Não sei se a câmera consegue pegar bem, uma armadilha antiga pelo jeito, parece uma espécie de um laço, de uma forca, né? Feita de arame farpado. Então acaba sendo bem perigoso, a gente precisa tomar bastante cuidado. Fora as cobras, né? Que os moradores já nos alertaram que existe aqui. Não viemos aqui com o intuito de bagunçar o cemitério, de fazer nada de errado aqui, mas para mostrar, porque muitas pessoas já nos haviam relatado sobre esse cemitério abandonado, que seria um cemitério indígena, era o que nos passavam. Mas nós chegamos aqui, não é um cemitério indígena não, né? Eu acredito que seja um cemitério realmente muito antigo, inclusive pelas lápides, né? Mas um cemitério de pessoas que provavelmente viviam nessa comunidade no interior de Alfredo Brenner. Como eu falei, aqui do lado José Ribeiro dos Santos, nascido em 1858, falecido em 1932. A data às vezes acaba ficando um pouco ruim de ler, porque realmente tem muito limo nos túmulos. Aqui do lado a Ana Virgínia, aqui não dá para entender bem se ela faleceu em 1937, não dá para entender direito. Esse muito próximo, consegui dar uma limpada nesse local aqui. Aqui atrás de mim, então, mais um túmulo, né? O nome dessa pessoa aqui, deixa eu tentar ler. Leopoldina, pelo que dá para entender, Leopoldina Garcias dos Santos, né? Falecida em 1938. E uma situação triste, lamentável, que a gente estava ouvindo agora das meninas que estão nos trazendo até esse local, é que haviam vacas, gado, que pastava aqui. Então o gado acabou invadindo esse lugar para pastar e aí acabou danificando bastante os túmulos, né? Como se pode ver aqui atrás de mim, é um túmulo de duas crianças, né? Duas crianças, pelo que as meninas estavam vendo aqui, e realmente bastante danificado, né? Um túmulo que o local de descanso, a gente vê também, pedi para a Thaisa mostrar aqui para trás também a gente vê bastante resto de túmulos, né? Aqui também pelo jeito havia outro, né? Foi quebrado, acredito que fosse um túmulo de uma criança também, né? Tá todo quebrado, então é realmente triste, né? Um cemitério tão antigo quanto esse aqui, familiar, né? Que acabou ficando abandonado aqui, entregue desse jeito, né? Mas a gente está aqui para resgatar um pouco da história das pessoas que aqui estão, até de certa forma honrar essas pessoas que descansam nesse local. Conversando com alguns moradores também, eles não conhecem quem está enterrado aqui, porque esse cemitério aqui não é público, ele está dentro de uma propriedade, né? Então o proprietário comprou essas terras e esse cemitério já estava aqui, ele então preservou, não destruiu, deixou como estava, né? E lamentavelmente os animais acabaram vindo para cá, mas o cemitério está aqui, ó, do mesmo jeito. Pedi para a Thaisa mostrar também aqui atrás de mim uma cerca, ele é todo cercado por essas pedras, né, que foram aqui empilhados. A história que se conta aqui também, né, são várias histórias que se contam. Alguns diziam que era um cemitério indígena, né, um cemitério indígena que aqui existe. A gente já conseguiu desmentir que não é um cemitério indígena, né, pois são pessoas e os sobrenomes não são alemães, dá para ver que são sobrenomes brasileiros, né. Nós temos aqui, por exemplo, dos Santos. A maioria dos túmulos que a gente viu aqui, a maioria todos dos Santos, né? Então não é um cemitério alemão, não é um cemitério indígena. Outra vertente de história que poderia ser também um cemitério espanhol, de antes da imigração alemã chegar aqui, a gente viu que também não é. Então é um cemitério brasileiro mesmo, né? De brasileiros que moravam aqui. Outra história que contam é que aqui atrás, olhando aqui para trás, havia há muito tempo atrás uma propriedade. E então morreu o filho do dono e o dono enterrou ele então nesse local para que ele pudesse enxergar o túmulo do filho dele
né, lá da propriedade dele. Então são várias histórias que contam aqui. Fato é que ninguém sabe que família que está enterrada nesse local, né? Então a gente veio aqui para mostrar para todos um cemitério realmente muito antigo. Os túmulos, se percebe que não são túmulos de pessoas muito humildes daquela época, né? Porque naquela época as pessoas, quando eram muito humildes, se enterravam de forma mais simples. Aqui são túmulos bem ornamentados, né? Tem um acabamento muito bonito, né? Então não são túmulos de pessoas provavelmente humildes, né? De repente alguma pessoa que tinha um certo poder aquisitivo, digamos assim. E é um cemitério que está aqui, né? Provavelmente muitos antepassados de pessoas que ainda vivem hoje estão enterrados nesse local. Muito bem, pessoal, e assim a gente finaliza mais essa matéria histórica aqui do interior de Alfredo Brenner, mostrando dessa vez um cemitério que está escondido aqui atrás de mim, lá dentro da mata, cerca de uns 500 metros para dentro, né? Cemitério que gerou muitas lendas aqui na região, volto a dizer, algumas pessoas afirmando que se tratava de um cemitério indígena, outros que se tratava de um cemitério espanhol, outros que era um cemitério alemão, né? Mas no fim a gente conseguiu então desmistificar essa lenda. Não se trata de um cemitério alemão, não se trata de um cemitério espanhol e nem de um cemitério indígena. Se trata de um cemitério brasileiro, família Santos repousa aqui dentro, né? Encontramos cerca de 10 túmulos mais ou menos, dentre crianças, adultos, idosos, e a gente veio até aqui com todo o respeito, com a permissão do proprietário desse local, justamente para mostrar, né, um pouquinho dessa história que está escondida aqui dentro, né, bem no interior aqui dessa mata, né, família que repousa, né, repousam seus restos mortais aqui. Realmente muito difícil, a gente está todo picado de insetos aqui, local bastante quente ali dentro também, mas cumprimos a nossa missão de trazer a verdade, né? Uma das lendas, né, que se fala sobre esse cemitério que eu achei bem interessante é o fato de que havia um proprietário há muitos anos atrás que morava do outro lado dessa mata, o filho morreu, ele enterrou o seu filho aqui de uma forma que da casa dele ele chegasse à sepultura do seu filho. Talvez essa é a história mais romântica, né, que a gente viu aqui na região. O proprietário, dono desse local, que disse que não sabe de quem pertence o cemitério, comprou já essa propriedade com, né, esse cemitério ali dentro. Infelizmente, alguns anos atrás, os animais acabaram fugindo aqui para dentro, acabaram destruindo alguns túmulos, mas o cemitério está aqui. Hoje a gente deu uma limpada nele também, né, em respeito aos mortos que aqui descansam. Repórter Fernando Cooper, Thaisa Ferraz na técnica de filmagem.